é um político, ele é um advogado, professor universitário brasileiro, foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, onde eu o conheci lá em 94, ministro da Integração Nacional e candidato a presidente da República em 98, 2002, 2018. E hoje é vice-presidente nacional do PDT, além de ser um grande batalhador pela luta de emancipação do povo brasileiro. Ciro Gomes, a palavra é sua e é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado, Neto, meu amigo, meu irmão. Um forte abraço a você, que essa semana teve aí o luto da sua querida mãe. Eu quero, em público, lhe dar um afetuoso abraço e somar minha oração a todos os seus familiares e amigos para que o caminho dela tenha sido rápido e direto ao céu. Mulher de extraordinário valor que é, eu sei que ela é a sua inspiração. Então, um forte abraço a você, muito obrigado por, mesmo nesse momento de tristeza, seguir nos liderando aí na luta para ajudar o nosso povo a entender o que está acontecendo com o Brasil. Veja, aqui no interior do Ceará, onde eu estou nesse momento, diz-se que casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E essa talvez seja a frase para todos os brasileiros entendermos com nossa inteligência o que está acontecendo com o nosso país. Deixa eu, que estou encarregado por algo ao redor de 30 minutos, de examinar a conjuntura econômica brasileira, a conjuntura política, onde vai se ferir, onde já começa a se ferir esse debate da PEC 32, a chamada reforma administrativa, que nem esse nome merece, né? A gente precisa entender o grande cenário onde isso está acontecendo. Em primeiro lugar, eu gosto de lembrar ao conjunto da sociedade brasileira que está passando por um terrível momento, o pior momento da nossa história, do ponto de vista de saúde pública. 332 mil brasileiros perderam a vida, um em cada 670 brasileiros já morreu. E, infelizmente, o desatino, a incompetência, a irresponsabilidade, a negação da ciência de um comportamento genocida do governo Bolsonaro sinaliza, e a comunidade internacional está extremamente angustiada com os desdobramentos no Brasil, de que nós temos aí, ainda no fim de maio, ao redor de 500 mil de irmãos e irmãs nossos. Nunca houve nada sequer parecido. Basta que eu lhe diga que em todas as guerras em que o Brasil se envolveu ao longo, desde a sua fundação, das guerras da independência, da guerra do Paraguai, da Segunda Guerra Mundial, nós não morremos no Brasil nem menos de um terço disso. Só para a população ter clareza, né, da tragédia que nós estamos vivendo. Sob o ponto de vista social e econômico, eu sou debruçado reflexivamente, estudo muito, procuro ter muita responsabilidade naqueles números que eu trago para reflexão, e eu digo a todos, sem nenhum exagero nem medo de errar, é disparada a pior crise social e econômica e fiscal da história brasileira. Alguns números demonstram isso. Primeiro, o Brasil tem hoje 14 milhões e 300 mil pessoas abertamente desempregadas. Nunca houve número parecido. O Brasil tem hoje quase 6 milhões de pessoas que o IBGE chama de desalentados, que são irmãos nossos que desistiram até de procurar o emprego, de tanta frustração e de não conseguir achar o emprego, pararam de procurar. Somos, então, quase 20 milhões de pessoas abertamente desempregadas. A esses se somam quase 40 milhões de brasileiros empurrados pela informalidade, para a informalidade, vivendo de bico, vivendo de biscate, sem nenhuma condição de proteção, nem hoje, nem no futuro, quando a velhice chegar com o seu preço necessário, né, em remédios, em aposento e etc, etc, etc. Nunca houve número parecido. É disparado o pior número de informalidade no Brasil. A consequência disso é que a renda do povo está numa depressão cujo símbolo mais eloquente, trazendo um outro número, que vem em socorro do meu argumento, para mostrar que aqui há muita indignação, mas nenhum exagero, é que o salário mínimo brasileiro hoje tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Então, se você somar isso, dá para também olhar o efeito disso para o lado dos ricos. Para o lado dos ricos, o Brasil tem hoje a maior estatística de recuperação judicial da história brasileira. 6 milhões de empresas, é o verdadeiro genocídio da micro, pequena e média empresa no Brasil. 6 milhões delas, né, estão com o nome no Serasa, que é a antessala da recuperação judicial e da antiga falência. Né? Se nós olharmos ainda os grandes números da economia brasileira, em dólar, a economia brasileira caiu 25% no ano passado. Olha, os ricos fazem conta em dólar, porque tudo, mais cedo ou mais tarde, acompanha o valor do dólar. Pois bem, a riqueza brasileira encolheu 25% em dólar.
Esse é o tamanho da perda na Bolsa de Valores. Quando a gente vê os ricos começando a assinar manifesto, né, denunciando o descalabro do Bolsonaro, é porque na Bolsa de Valores no Brasil, onde se especula, onde os ricos especulam e fazem a sua jogatina de ganha-ganha, sem produzir um pão nem gerar um emprego, eles perderam 25%. O Brasil está experimentando a maior fuga de capitais da nossa história. No governo Bolsonaro, mais de 70 bilhões de dólares com B de... Há 10 anos, a economia brasileira tem entre 25% e 30% de capacidade instalada ociosos. Quer dizer assim, ó, nós temos capacidade de produzir 1.000 geladeiras e há 10 anos estamos produzindo em média 700 geladeiras apenas. A remuneração de um investimento que tinha capacidade de produzir 100, só produz 70, 75, simplesmente vai para o prejuízo. E isso explica por que a Ford foi embora depois de 70 anos de presença no Brasil, por que a Sony fechou seus negócios no Brasil, apesar de estar ambientada no Polo Industrial de Manaus, com todo o regime fiscal, o que demonstra que o problema não é o sistema tributário brasileiro, ainda que mereça um debate muito profundo, e nós estamos tentando fazer esse debate sem nenhum tipo de medo ou preconceito, mas o fato é de que explicar por que a Sony, estando há mais de 50 anos no Brasil, foi embora, estando no ambiente fiscal, de renúncia fiscal no Polo Industrial de Manaus, merece uma reflexão para ficar em dois exemplos, a Sony e a Ford, que estavam há mais de meio século no Brasil. Então, veja, não há um ângulo sequer que se considere que não se sustente o argumento de que o Brasil passa pela pior crise da sua história. Vamos agora àquele ponto que traz a chantagem para cima do servidor público brasileiro, diante de um povo sofrido e machucado e angustiado como está, como eu nunca vi também o nosso querido povo brasileiro. Os meus irmãos e irmãs a quem eu dei e devotarei até o último suspiro da minha vida, a minha vida inteira. Veja, sob o ponto de vista das contas do governo, não há precedente, Antônio Neto, do desastre que nós estamos vivendo, apesar de todo um esforço de contabilidade criativa, de contabilidade mentirosa, mas olhando assim, quanto dinheiro está entrando no caixa do governo e quanto dinheiro está saindo do caixa do governo, e a diferença entre um e outro, quanto está indo para aumentar a dívida, e nós que estamos aí, né, administrando nosso cheque especial, a nossa conta no SPC, nós sabemos que a dívida, o tamanho dela, não é o primeiro problema. O primeiro problema é o prazo dela. Porque se a gente tiver uma dívida de 10 mil reais que vence em 10 anos, dá para a gente se virar de um jeito. Mas se a gente tiver uma dívida de 10 mil reais que vence mês que entra, aí a gente mais ou menos está na antessala da quebra da falência pessoal. Pois bem, dou a vocês alguns números para sustentar a minha afirmação, sem nenhum exagero, de que o Brasil passa pelo pior momento, pelo maior desgoverno da nossa história, sem precedentes. Olhando para trás hoje, 12 meses, o Brasil tem um déficit primário, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que o governo pagou, sem a falar da dívida ainda, que é o gastos fora juro, fora rolagem de dívida, nós estamos falando de 900 bilhões de reais com B de bola, em 12 meses. Isso é 7 vezes o maior déficit que o Brasil já teve na história. Alguém pode dizer, mas isso é por função da pandemia. Em parte, sim. Mas quando a gente tem um gasto aumentado em função de uma ocorrência pandêmica, de uma crise de saúde pública tão dramática e grave quanto essa, com seus efeitos na economia, é preciso olhar para o lado da receita. Porque a gente ganha e o que a gente gasta. Se eu só faço a conta do que a gente gasta e não faço a conta do que a gente ganha, eu tenho uma ilusão, não é, de que o buraco é causado por um determinado tipo de coisa. E não é. E a gente precisa entender isso, porque a solução, e é do que eu quero falar hoje, não é do problema, eu quero falar das soluções, a solução passa por a gente fazer aquilo que o nosso povo está fazendo. O nosso povo está apertando a despesa, o nosso povo, muita gente está passando fome, eles suspenderam o socorro emergencial criminosamente antes do tempo, em dezembro, quando a pandemia tomou uma velocidade ainda pior, mas o nosso povo também está se virando. Quem pode faz hora extra, quem pode, né, faz um pastel para vender no vizinho, faz um ovo de Páscoa para vender no vizinho. Nosso povo está se virando como pode. E o governo brasileiro, interditado pela incompetência do Bolsonaro e pela interdição ideológica do Paulo Guedes, e uma dramática incompetência do Paulo Guedes, que não sabe nada do que é a verdadeira vida real, da vida real do Brasil, eles não querem discutir a receita.
E aí, veja, o déficit de 900 bilhões de reais acontece porque 238 bilhões de reais nós fizemos pagar o socorro emergencial, que diminuiu pela metade a queda da economia brasileira. E 40% do que o governo gastou com o socorro emergencial já voltou para os cofres do governo, porque o pobre, quando recebe 600 reais, gasta tudo em comida, em remédio, e 40% disso é embutido em imposto, o governo já arrecadou de volta. E o PIB, que todos os especialistas diziam que a economia ia cair 9%, caiu apenas 4,5%, se eu posso falar apenas uma queda tão profunda de 4,5%. Mas só caiu 4,5% quando podia ter caído 9%, porque a força da pressão do Congresso Nacional, o Bolsonaro queria dar 200 reais, nós forçamos a mão, ele deu 600 reais. O resultado prático é que o PIB brasileiro, ao invés de cair 9%, caiu 4%. Mas mesmo assim, nós gastamos para socorrer 60 milhões de pessoas, 238 bilhões de reais. E a receita caiu quase o mesmo tanto, 232 bilhões de reais. Num ano em que nós temos uma crise desse tamanho, em que nós estamos pedindo os bares para fechar, estamos pedindo aos comércios para fechar, estamos pedindo ao povo para não aglomerar, as pessoas estão destruindo as empresas, porque o governo tirou 1 trilhão de reais do caixa do Banco Central, e ao invés de fazer como os americanos e europeus fizeram, um programa de crédito para sustentar o faturamento das micro e pequenas empresas, das grandes empresas, mediante uma condição de segurar o trabalho, de segurar o empregado, não demitir, não é, para que as pessoas pudessem atravessar esse momento difícil, não, entregou para os bancos. Na crença ou na propaganda de que uma vez entregando esse dinheiro, 1 trilhão com T de tapioca, os bancos iam aumentar o empréstimo para o povo, para as empresas. Não aconteceu. O resultado prático, que programas anunciados que nós ajudamos a rabiscar no Congresso, como o Pronamp, ninguém conseguiu acessar. E a microempresa brasileira está quebrando aí, fechando, e o povo com raiva, com razão, porque tem que pagar os funcionários e não tem de onde tirar o faturamento, porque o povo está proibido de circular nas grandes cidades, e o povo está proibido porque se não circular vai morrer na antessala de uma sala de emergência sem ter leito de UTI em São Paulo, o que não dizer nos estados menos favorecidos com estrutura de serviço, como é o estado de São Paulo, que nós todos respeitamos e admiramos. Enfim, neste quadro, a dívida brasileira, como o governo não tem equilíbrio na conta, está gastando à força o que tem que gastar e não faz nada para melhorar a receita, a dívida brasileira galopou para quase 90% do PIB. Ninguém paga dívida com PIB, que é a soma das riquezas, mas o mundo olha os países com essa questão. Por quê? Porque no mundo inteiro a dívida pública tem um prazo longo de vencer. É como aquele exemplo que eu dei. Se você ganha R$1.000 e está devendo R$10.000 que vence em 5 anos, você está com a vida organizada, porque a prestação de 10 mil em 5 anos cabe no seu salário de R$1.000. Mas o problema no Brasil, diferente do resto do mundo, é que a dívida galopou para 90% do PIB, mas está vencendo 1/4 dela em poucos meses. Agora, em abril, esse mês, o governo vai ter muita dificuldade para rolar um pedaço gigante da dívida que vence. E aí o que acontece? O agiota já não quer mais renovar o papagaio com o governo. E aí nós estamos fechando uma janela de oportunidade que vem desde 2015, da maluquice do PT, que botou a taxa de juros em 14,25%. Agora a taxa de juros de lá para cá só caiu. Pois agora nós vamos ver a taxa de juros voltar a subir correndo, com pressa. O que vai ser, num ambiente de estagnação econômica, de falência, de concordata, de inadimplência, que já humilha mais de 70 milhões de brasileiros, estão com o nome sujo no SPC, nós vamos ter uma crise de crédito ainda mais grave e aquele quadro de estagnação com inflação que os economistas chamam de estagflação. É engraçado que eu tento dizer isso há alguns meses, porque eu ajudei a fazer o real, eu não sou nenhum expert em economia, mas eu tenho uma imensa equipe, né? Você vai falar aí do Nelson Marconi, Mauro Benevides, são mais de 600 profissionais da Universidade Brasileira, economistas maduros, experimentados, jovens e talentosos economistas, que me ajudam. Mas o povo pode entender facilmente. Quando o Bolsonaro tomou posse, a taxa do câmbio, ou seja, quantos reais a gente precisava para comprar $1, estava em R$ 3,70. Com o Bolsonaro, em apenas 2 anos, o câmbio saiu de R$ 3,70 para R$ 5,70. E o governo torrando reserva, já torrou mais de 60 bilhões de dólares do povo brasileiro,
financiando a especulação de meia dúzia que recebe as informações na véspera que o câmbio vai subir ou descer e ganham dinheiro com o governo financiando esse cassino em que se transformou uma parte importante do mercado financeiro brasileiro. Ora, se o dólar sobe, tudo vai subir. E o nosso povo que está testemunhando aqui sabe disso. Porque, eu repito sempre para o povo entender, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E pão é feito de trigo. Como o Brasil não produz trigo suficiente, tem que comprar trigo da Argentina, comprar trigo dos Estados Unidos. Resultado, lá se vê o trigo em dólar. Se eu precisava de R$ 3,70 de R$ 5,80 para comprar o mesmo dólar de trigo, o trigo sobe, o preço do pão sobe, o preço do macarrão sobe, a pizza do domingo está impossível para o trabalhador e para a classe média crescentemente. Então, veja, isso faz com que a inflação, que é um assunto que o Brasil não falava mais há mais de 20 anos, eu ajudei a fazer o Plano Real, né, fazia mais ou menos 20 e tantos anos que a gente não falava de inflação como um problema central. Pois ela voltou, e a inflação do atacado hoje, Antônio Neto, é de 32%, olhando 12 meses para trás. Isso mesmo, sabe aquela inflação doida do passado? Está aí ela batendo na porta da casa do trabalhador e da classe média brasileira. Ou do condutor do táxi, ou do condutor do Uber, dos aplicativos. Por quê? Porque a gasolina, que eles dolarizaram o preço, está em R$ 6 no Brasil, pela primeira vez na história. O gás de cozinha está batendo em R$ 100 em muitas regiões do Brasil. R$ 100 um botijão de gás de cozinha, de 13 quilos. Os remédios subiram aí 8, 12, 15%. E se o preço do atacado sobe 32%, o que vai acontecer com o varejo amanhã ou depois? É só dar um tempinho. Subiu o dólar, o preço do atacado sobe. O aluguel, está todo mundo brigando aí nos cantos e pedindo para renegociar, porque o IGPM, que anota a inflação do atacado, é a inflação do aluguel. E a gente assina o contrato de aluguel, quem está dependendo do aluguel, o proprietário quer reajustar em 31%. E a renda caindo, numa proporção ainda maior do que essa. Se você vai comprar uma lata de óleo de soja, se você vai comprar uma carne de segunda, você tem que levar R$ 50 para comprar carne de terceira, para comprar 1 quilo de carne de terceira. Se você vai comprar, né, e coisas que o Brasil exporta, porque também o desgoverno é tão grande que nós paramos de fazer estoque regulador. Pela primeira vez nós não temos mais estoque regulador, viramos de costas para a agricultura familiar, que produz 70% do que vai na mesa do povo brasileiro, descuidamos do financiamento, descuidamos da assistência técnica, não tem 1 metro quadrado de reforma agrária no país. Olhe, eu estava só tentando explicar a primeira frase da minha provocação hoje. É, sem favor, a pior crise da história brasileira, e eu vou acabar aqui porque já passei da conta, já tem gente desligando, mas quando a gente olha o problema assim, é para a gente entender o que é que nós temos que fazer. Quer dizer o que está tudo perdido? Quer dizer que a gente tem que chamar a mamãe e começar a chorar? Né? Eu e você já não podemos mais nem fazer isso, a não ser em oração? Não. A gente precisa tomar tenência, como se diz aqui no Nordeste, né? E dizer que o problema do Brasil não vai ser resolvido com a troca de Chico, Manel ou Rita por Maria, Pedro ou José. Isso está acontecendo não é pelo desastre só do Bolsonaro. E agora dou alguns números. Os números são os seguintes. Entre 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e 1980, quando acabou o regime militar, o Brasil cresceu 6,5% ao ano. Todo ano, em média, o Brasil crescia 6,5%. Crescer significa mais vaga. É um comércio que abre, o outro que aumenta sem a outra encolher, é uma fábrica que abre sem a outra fechar. E aí é que vem emprego, aí é que o trabalhador, através do sindicato, tem força para melhorar um pouco o salário, os benefícios e tal. Pois bem, entre 1980, veja quantos regimes diferentes aconteceram. Entre 1980 e 2010, o Brasil cai de 6,5% de crescimento ao ano em média para 2,2%. E aí dentro está Collor, está Fernando Henrique, está Lula, está Dilma, está Michel Temer. Agora, quando a gente chega de 2010 para 2020, 10 anos, o Brasil para de crescer. Está crescendo a moda rabo de jumento, que é para baixo, no rumo do chão, 0,2% ou 0,2 negativo por ano. Ou seja, um país que tem um estoque de problemas, né, que a gente descreveu aqui, os pobres, os miseráveis, os famintos, os sem escola, os sem educação, os sem saúde,
sem moradia, 10 milhões de lares no Brasil, não tem um ponto de água encanada, seu Antônio Neto. 10 milhões de brasileiros, nós estamos virando a segunda década do século XXI, a gente dizendo na televisão para o povo se isolar, para o povo lavar a mão com álcool gel, 10 milhões de lares de irmãos nossos não tem um ponto d'água para o cabo lavar a mão ou tomar um banho. Essa é a quantidade de lares no Brasil que não tem acesso à água encanada. Nós temos mais de 1/3 dos domicílios no Brasil não tem saneamento básico. Para você ver o tamanho do desastre. Mas vamos voltar aos números, para não me emocionar e não começar a chamar nome feio aqui com os responsáveis por essa tragédia social, econômica e política brasileira. E não são só o Bolsonaro, não, temos muita clareza disso, os números não mentem. Entre 2010 e 2020, o Brasil para de crescer. 2 milhões de bebês nascem por ano, meus compatriotas. Esqueça o estoque de problemas, só o fluxo. E sabe o que essa gente fez? Começando a discutir agora as loucuras que estão fazendo em cima dessa tragédia. Eles meteram um teto de gastos com status constitucional. Só tem isso no Brasil. Não conheço isso em nenhum livro. E olha que eu ando estudando para ver. E não tem isso em nenhum país do mundo, pelo menos com status constitucional e com prazo de 20 anos. Pois esses loucos meteram na Constituição que o Brasil está proibido de expandir o gasto público por 20 anos. Porque está dito lá na Constituição agora que nós só podemos gastar ano que vem o que gastamos ano passado mais a inflação. Ora, você veja, uma situação como essa, em que o Brasil já não admite que começou a pandemia precisando trazer máscara da China. Um país que precisou trazer equipamentos rudimentares de tecnologia básica, como respiradores artificiais ou monitores de leito de UTI da China, é um país que se destruiu. Um país que hoje tem menos de 10% do seu povo vacinado, quando o Butantan sabe fazer vacina há mais de 100 anos. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, sabe fazer vacina há mais de 100 anos. Desaprendemos. Estamos dependendo agora dos químicos, dos pozinhos, dos líquidos da China, da Índia. Ora, o que aconteceu com esse país? Por que um país como o nosso crescia tanto, tão fortemente, se abastecia a si mesmo das coisas mais avançadas do mundo e agora está precisando importar do estrangeiro coisas básicas? É porque o país se desindustrializou e ficou na crença de que o consumismo, desses voos de galinha de melhorar a vida 3 anos, 4 anos, 5 anos, como aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique na hora do Plano Real, e aconteceu mais recentemente com o Lula. Melhora o consumo, todo mundo fica feliz, reelege o cara, endeusa o cara, daí o voo da galinha, pumba, cai, quebra, como aconteceu com o Brasil. E aqui estão os números, eu quero que qualquer um, bolsonarista ou lulopetista, bem intencionado ou mal intencionado, negue um número só dos que eu disse aqui. E eu não estou falando isso para falar mal de ninguém para trás, não. Eu estou falando isso porque nós, brasileiros, precisamos olhar para frente e entender o problema. Ninguém pode chegar com um paciente com a dor grande no abdômen, não é? E dizer que aquilo ali é só um pum, um cravado, que o camarada tomando um Loftal vai ficar bom. Não é assim que se faz. Tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer os exames, tem que olhar que aquilo pode ser um câncer. Aquilo pode ser uma tuberculose, aquilo pode ser uma diverticulite, pode ser muita coisa que o sintoma é parecido. Pois bem, mal comparando, ou a gente faz o diagnóstico, os exames do corpo do Brasil, ou nós vamos ficar nessa ilusão, não é, de Chico, Manel, Maria, ódio, paixão, teu filho é ladrão, ladrão é o teu filho. Eu, francamente, estou novo. Tem solução para isso? Tem. Antes, vamos fazer uma homenagem ao servidor público que na CSB também tem uma voz altiva na sua defesa. E eu dou testemunho isso, porque o Antônio Neto tem esse comportamento, e os delegados, os dirigentes estaduais todos têm vinculação, como eu tenho dedicação a vida inteira ao serviço público. Eu não sou empresário, nunca quis ser empresário, não quero ser sócio de ninguém, não quero ser sócio de nada, a minha vida é devotada ao serviço público. E eu, mais do que ninguém, dou testemunho de que as coisas no Brasil, se não for o serviço público, seriam ainda muito mais traumáticas e graves, porque eu agora mesmo fui tomar vacina, me emocionei, porque sem me reconhecer, eu cheguei discreto, fui ali para a ponta da fila, de máscara, enfim, como eu tinha que estar, e vi o zelo, mais do que o profissionalismo, né, o calor humano, a humanidade com que os servidores públicos estavam se arriscando as suas próprias vidas para receber ali as pessoas, dar uma palavra de conforto, dar uma palavra de segurança, nesse momento que nós todos estamos com o coração machucado, sofrido. Todo fim de tarde agora eu fico no trauma de saber quantos irmãos morreram,
né? É uma coisa do mundo. Meu filho de 5 anos me pergunta quando é que vai acabar a coronavírus. Enfim, e eu vi ali mais uma vez aquilo que me faz acreditar na humanidade, o servidor público do SUS, sabe, se arriscando, exposto ali o dia todinho, botando pessoas de mais idade para se vacinar com uma palavra de alento, uma palavra de carinho, um álcool na mão, se sentando numa cadeira quem precisasse, enfim. E é esse respeito que eu vou trazer aqui. Mas vamos lá. Se o quadro é esse, os neoliberais do mundo inteiro têm uma lógica. E, Antônio, não me deixe me apaixonar pelo auditório, não, você me advirta aí se eu estou falando demais. Que eu botei aqui um timer, um cronômetro, mas eu esqueci me emocionei e me esqueci de botar no primeiro. Vai até 10 para as 3 aí, tranquilo. Tá. Então, veja, os neoliberais, eles têm uma lógica. Eles perceberam que a humanidade moderna está com a ilusão de que ser feliz é acessar o consumo. Então, veja o que é que acontece na cabeça de uma criança, de um jovem adolescente na periferia do Recife, na periferia de Salvador, na periferia de São Paulo do Rio, ou de Uganda, ou de Angola, ou do fundão da Ásia. Ele todo dia recebe um punhado de informações pelos games, pela televisão, pela internet. Compre, o bom, bonito e barato, isso é maravilhoso e tal. E ele, naturalmente, deseja ter acesso àquilo. E a família dele não tem renda para isso. Então, é toda uma geração de garotos que está sendo forçada a se ver precocemente como fracassada. E para quem essa sociedade consumista, que está depredando a natureza, que está condenando, é uma sociedade que não é para ele. E aí ele se sente assim, de um lado, obrigado a viver tudo que pode viver hoje, aqui e agora, descuida da vida, por exemplo, entra na droga, entra na facção criminosa, ou ele simplesmente deriva para o escapismo, né? Pede a Deus um refúgio, pede aos colegas pela internet, um grupo de WhatsApp, para ir fugindo dessas coisas. Mas a única solução é a gente entender isso e mostrar todo dia, menos pela palavra e mais pelo exemplo, que ser feliz é outra coisa. Não é o consumismo desbragado e que a gente tem que se realizar, é pelo trabalho decentemente remunerado, é pela solidariedade, pela compaixão com o outro, é pelo respeito à natureza. Enfim, isso tudo é um trabalho que a gente tem que fazer profundamente. Mas vamos entender o porquê que essa ideologia perversa tem tanta força no meio do povo. É porque ela oferece uma ilusão. Se para mim ser feliz é acessar o consumo bom, bonito e barato, quem é que melhor me garante o bom, bonito e barato? É o mercado. E aí o Deus agora, aquele que provê felicidade, é o mercado. Isso todo dia está dito nas entrelinhas, nas ideologias, é o mercado. O mercado é que garante a competição, e a competição, sendo muito selvagem, vai me oferecer o bom, o mais bonito, pelo preço mais barato. Essa é a grande ilusão que o mercado oferece à população, que não é obrigada a saber que por trás está ali toda uma manipulação de consumismo sem necessidade, está ali toda uma manipulação de oligopólios, de cartéis, de trustes, de modelos de Covid-19 é uma zoonose. Quem produziu a Covid-19 foi o consumo de animais silvestres sem os devidos precauções. Como é a história das grandes zoonoses que acontecem na humanidade. É uma zoonose, ou seja, foi uma contaminação porque se destruiu o ambiente da natureza e a natureza vai se vingando. Ela vai produzindo parasitas que acabam competindo pela vida com o ser humano. Né? E isso é um assunto para a gente aprofundar em outra ocasião. Mas aí, para que essa ideologia que se vende no Brasil como se fosse ciência boa? Felizmente está desmoralizada no mundo inteiro. Mas no Brasil ainda é o que manda nas conversas de hoje, de ontem, e querem mandar no futuro. O mundo inteiro já desmoralizou essa maluquice, mas nós continuamos aqui com essa loucura. Então, se o mercado é o santo Deus que promove a felicidade do consumo, eu tenho que destruir tudo que atrapalha o mercado. E o maior obstáculo para atrapalhar o mercado é o Estado, é o setor público. Porque o setor público, né, ele distorce o Estado, porque o motivo do setor público não é o lucro. O motivo do setor público é o bem-estar social. Mas esse motivo do setor público ser o bem-estar social e não o lucro, ele tem contradições, porque é uma obra humana, como qualquer outra. E aí você precisa destruir essa entidade pública para que o Estado, saindo do meio, o mercado se aproprie de todas as energias, né,
Para isso acontecer, é preciso desmoralizar duas coisas, que são os que sustentam o Estado como promotor do bem-estar da coletividade: servidor público e política. Por quê? Porque a política é a linguagem da democracia. É através da política que um cidadão frustrado, desvalido, desassistido, revoltado, indignado, pode mudar as coisas. Então eu preciso todo dia dizer, especialmente para o jovem, que a política é coisa de bandido, que a corrupção é generalizada, que é todo mundo pilantra, é todo mundo mentiroso, na véspera da eleição promete tudo e não cumpre. Isso é um mantra que acontece no mundo inteiro. E nós só vamos nos livrar disso pelo exemplo. Não adianta nada querer dizer, não, vamos separar o joio do trigo, tem muito político que é sério, tem muito político... Não, isso daí só vai ser provado se nós dermos o exemplo. Mas é preciso desmoralizar também o agente do Estado, porque o Estado não é uma coisa pendurada no céu. O Estado é uma concretude para o povo. O que é o Estado para o povo no dia a dia? É a limpeza da rua. O Estado para o povo é o posto de saúde aberto, com a consulta feita com decência e com a prescrição do exame ou do médico, do remédio sendo atendido, o exame especializado e o remédio. O Estado é a polícia que garante que a filha da gente pode sair para uma balada sexta-feira e não ser estuprada, ou violentada, ou assaltada, ou até morta. Né? O Estado é uma justiça que garanta que eu não preciso de dinheiro para o meu direito ser preservado. E aí vamos ter humildade, vamos nos colocar no lugar do povo. O que é que eles fazem? Eles pegam os maus exemplos, assim como com os políticos, e generalizam. Porque tenhamos uma tratada nos postos de saúde pelo Brasil lá fora. Né? Tem muitos bons profissionais, eu sei que são a esmagadora maioria, mas um cidadão que, no guarda de trânsito, que exige uma propina, né, de um motorista de aplicativo que já está pagando o que não podia pagar, já fazendo uma jornada, ainda tem que pagar uma propina para um guarda, reforça o argumento, né, de que os agentes do Estado são corruptos, portanto o Estado é corrupto. Eu faço mal comparando aquela brincadeira do interior do Nordeste. O Estado brasileiro é uma vaca que pesteou de carrapato. Não adianta a gente fazer de conta que não pesteou. Pesteou sim. O presidente da República é ele mesmo um corrupto. É ele mesmo o chefe de quadrilha. Agora até o filhinho mais novo está vendendo audiência. Até o filhinho mais novo do Bolsonaro está vendendo audiência. Os 3 filhos roubaram dinheiro. Então isso na cabeça do nosso povo é devastador. E nós só podemos nos livrar disso com exemplo. Exemplo. Né? Então, isto entendido, vamos agora então falar e finalmente caminhar para a conclusão da solução para o Brasil e do papel do servidor público nesse processo, e aí é uma palavra rápida que ela não merece muito mais do que isso, para que eles estão chamando de reforma administrativa, que não merece esse nome, volto a dizer. O Brasil, para sair dessa encalacrada, eu sustento repetidamente, precisa repartir com o povo a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. Por que eu repito tanto isso? Porque cada palavra dessa é uma resposta prática para um punhado de perplexidades e conflitos nos quais nós estamos apanhando. No Brasil, mal e porcamente, já o povo trabalhador pagando o que não pode pagar, ou a meninada devendo no FIES sem poder pagar, já com 11 milhões de garotos com nome sujo no SPC no começo da vida, porque não deram conta de pagar o FIES, as mensalidades escolares, Arapuca, que a gente não presta atenção na qualidade, embora tenha muita coisa boa acontecendo, o Brasil só dá vaga para 18 em cada 100 garotos de 18 a 25 anos. O que a Colômbia pode e o Brasil não pode? Então vamos dizer o seguinte, nós vamos ser daqui 30 anos, vamos lá, com toda humildade, nós vamos dar 50 vagas de cada 100 garotos. Então, em 50 anos vai ser 50, nós temos 18, daqui para lá custa quanto? A gente pode calcular quanto é que custa uma vaga na universidade, quanto é que custa, né, o restaurante universitário, enfim, podemos fazer tudo isso, e isso é o que eu chamo de projeto. É um diagnóstico correto e é um plano. Bote nele o que é que ele quer para si e para os seus filhos no futuro. Aí dali a gente tira quanto custa e vamos para o grande debate de dividir a conta. Porque uma sociedade que tem 5 pessoas, cuja fortuna é equivalente às posses de 100 milhões de pessoas, para mim está muito claro que a conta tem que ser paga mais pelos de cima do que pelos de baixo. Mas isso, o PT ganhou 4 eleições e o Fernando Henrique mais 2, com conversa de progressismo e de esquerda, e o Brasil produziu, nesses 20 anos, 5 pessoas acumulando a renda de 100 milhões de nacionais.
Isso a gente tem que olhar, não adianta se zangar, ter raiva, eu estava lá ajudando, não quero fazer de conta, mas enfim, mas isso é o fato. Por quê? Porque no Brasil a gente não cobra imposto dos ricos, só cobra imposto de pobre de classe média. E aí tem que mostrar de onde é que vem o dinheiro, etc, etc. Nacional por quê? Porque agora está provado que a economia é um fenômeno nacional. A taxa de juro não é global, o nível de sofisticação tecnológica não é global, o nível do tamanho das empresas não é global. Portanto, a gente tem que ter uma economia que seja preocupada em se integrar com o mundo, mas que seja feito, guiado isso pelas condições de produzir, de trabalhar, de pagar emprego, de pagar salário, de pagar imposto do Brasil. E, por fim, desenvolvimento. Se o Brasil não volta a crescer, e agora crescer significa fazer de um jeito que não era como no passado. Nós agora temos que crescer sem depredar o meio ambiente, nós agora temos que crescer de forma digital, com a economia do conhecimento, 4.0, pós-industrial. Nós temos que crescer em base orgânica, numa agricultura familiar que esteja capaz de ser tecnificada de forma sofisticada e canais de comercialização que possam abrir o caminho do comércio exterior, enfim. Por isso eu defendo tudo isso. E aí fica muito claro que quem vai operar esse projeto nacional é a política, uma nova e ampla aliança, generosa aliança que permita ao Brasil se reconciliar consigo mesmo. Nós não podemos ir para 2022, eu sou um possível candidato, mas eu falo para todos os simpatizantes de todas as candidaturas. Nós não podemos ir para 2018, 2022 com uma agenda que reproduza a lógica de ódio, de segregação, de moralismo de goela, né, de manipulação da religiosidade popular, num enfrentamento vazio de discussão do futuro. Porque, ao contrário do que os dois estão dizendo, a tarefa não é derrotar o Bolsonaro, que é uma tarefa muito grave. As tarefas são duas. Derrotar o Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas derrotar o desastre que ele está produzindo na saúde, na economia, na relação internacional que o Brasil está desmoralizado. Mas a segunda grande tarefa, mais difícil e que pede muita reconciliação de todos nós, é o botar uma coisa nova no lugar, nesse ambiente de terra arrasada que nós estamos. E aí imagine vocês uma campanha em 2022, o Bolsonaro querendo se recuperar da impopularidade, a lembrar a esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé Disseu, a esculhambação não sei de quem. Eu não digo nem que seja verdade ou que seja mentira, eu estou dizendo é que eu estou vendo, pela minha experiência, como está. É fazer de novo a campanha antipetista em cima dos exemplos, porque, infelizmente, né, o Gedel Vieira Lima botou mesmo 51 milhões de reais no bocado de mala. E as imagens vão vir tudo para a televisão. Infelizmente, o Palocci devolveu 100 milhões de reais e fez uma delação premiada. Essas imagens vêm tudo para a televisão. E do outro lado, o caba dizendo que os filhos do Bolsonaro são ladrão e tal. É isto. À luz do que nós conversamos hoje aqui, de um sistema econômico destruído, de um colapso em frangalhos. Então, a política tem que ter essa capacidade e é um fim de ciclo. Sabe, a gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é? E que não imitasse o exemplo desastrado, não é, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia, e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e isso o Brasil não aguenta mais.